Olha só que romântico, ó. Olha aí, tá só nós dois aqui. Essa é a parada. E acabamos de chegar, siamo em arrivo a Veneza. Vou te mostrar tudo que a gente vai fazer e comer aqui nessa cidade encantadora. Bora? Olha aí o barulhão do trem. Significa que a gente acabou de chegar aqui na estação Santa Lucia de Veneza. E eu tô começando esse vídeo aqui porque eu quero te mostrar como é que faz pra sair aqui da estação e ir pro hotel. Acho que é uma parte importante, né? Vambora. Meu Deus, olha o que a gente vê logo que a gente sai da estazione. Chegamos bonito, hein? A nossa preocupação aqui para reservar hotel era estar bem localizado, e Veneza é uma cidade cara. Então assim, agora a gente vai descobrir se realmente é confortável, mas a nossa preocupação era que fosse bem localizado e tivesse ar-condicionado, um mínimo de conforto. Ele tá perto da Piazza São Marco, então ele tá muito bem localizado. E para chegar ali, pelo que a gente viu e até o hotel nos falou, nós temos que atravessar esse riozinho aqui, primeiro em frente à estação, tem uma ponte, depois atravessar essa primeira ilhota, e aí ali a gente vai pegar um barco número 1, ou o número 2, pelo que a gente viu. E vamos descer na estação Santa Maria del Giglio. Bom, na verdade, a mensagem do hotel mais nos confundiu do que ajudou. Era muito mais fácil do que a gente entendeu. O barco que serve como um ônibus que percorre vários pontos de Veneza se chama Vaporetto. E existe uma parada chamada La Ferrovia. Ela fica logo em frente à estação de trem Santa Lucia. Como não entendemos isso, andamos bastante até encontrar outra parada. O Vaporetto custa R$ 9,50 por pessoa. Salgadinho. E assim como em toda a viagem, usamos o cartão da Wise e funcionou super bem. Se quiser abrir a tua conta, basta acessar esse QR Code ou o link da descrição. E aí, depois de uma caminhada longa e desnecessária e dessa vista linda do trajeto do Vaporetto, finalmente chegamos. Então agora sim, devidamente instalados, bora conhecer Veneza? Perdemos o pôr do sol, mas de qualquer forma tá muito lindo o céu aqui. Estamos no caminho, mas primeiro... Agora sim, né? Como a gente chegou no final de tarde, a nossa missão é essa aqui, ó, encontrar os melhores bares para curtir o final de tarde aqui em Veneza. A gente tá chegando aqui num bairro que a Cacá já tinha visto e a moça da recepção também do hotel recomendou. Como é que é o nome desse bairro aqui? Santa Margherita. Se chama Santa Margherita. Deu uma vontadezinha de pizza. Chegamos depois de 10, 15 minutinhos de caminhada. 10 minutos. Muito bonito aqui, cheio de barzinhos. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, vamos ver se algum nos encanta, se a gente fica por aqui, se a gente caminha mais. A gente tá sem compromisso nenhum na noite de hoje. Eu falei que eu tava com vontadezinha de pizza e esse aqui é um lugar bem recomendado, Pizza al Volo, é pizza em pedaço. E como o nome dessa praça é Margherita, acho que não me resta outra opção, se não pegar uma Margherita. Baby, all I got is high hopes. Do you feel the same? Do you want me back? Or is it just a game? 'Cause I got high hopes. Essa aqui não tinha marguerita, acredita? Nos pedaços. Tinha que comprar inteira. Então, eu fui na pepperoni, que também não é uma má ideia. Boa? Muito. Quanto foi? €2,50. Barato. Por sinal, todos os preços de tudo que a gente está pagando aqui estão numa planilha de custos aqui, ó, nesse QR Code, e na descrição aqui também tem o link. Só me pedir lá, eu te mando por e-mail. Por enquanto, nossa, olha, bem fininha. Molho vermelho delicioso, delicioso. Não vai querer mesmo? Não sei, acho que tô mudando de ideia. Gostoso? Allora, as primeiras impressões aqui de Veneza são simplesmente as melhores. Eu não vou dizer que eu tinha um preconceito com Veneza, mas eu não achava que ia ser tudo isso.
Tipo, todo lugar que a gente olha é bonito. Todo lugar que a gente olha tem um restaurantezinho legal. Todo lugar que a gente olha tem uma ponte. A gente já atravessou umas 20 mil pontes em menos de 2 horas. Promete, hein? Essa jornada. Aperol. Welcome in Venice. Nice to see you here in Venice. Grazie. You're welcome. Enjoy it. Grazie. Salute. Grazie mille. Cheers. Tá Bye. fechado já, fechou às 9. Olha que gentileza. A gente foi ali e perguntou, ele falou, tá fechado, mas eu faço um Aperol for free. Mas eu entendi, eu faço um Aperol Spritz. Eu e a Cacá entendemos a mesma coisa. A gente falou, beleza. Aí ele fez um gratuitamente, for free mesmo. Bem-vindos a Veneza. Ele não sabia que a gente tava chegando, mas realmente estamos chegando a Veneza e nos bem recebeu aqui em Veneza. Então, muito obrigado ao Sam, foi quem fez o drink pra gente. Não sei se ele é o proprietário. Grazie mille, Sam. A gente estava caminhando aqui pela área do Dorso Duro e encontramos esse lugar aqui, ó, Dolce Vita. O que nos chamou a atenção foi que tem uma placa ali que fala assim, ó, 2 tapas venezianas, mais um Spritz Aperol e mais um sorriso. Eu quero um sorriso dele. Por R$7,50. Então acho que tá justíssimo. O melhor é o sorriso. E vem quentinho ainda a tapa veneziana. Essa aqui é de bacalhau. Esse aqui é de camarão. Deve ter cebola em cima, né? Vamos provar de camarão, a de camarão. A de bacalhau. E olha que bonito o Spritz falando nisso. Me confundi aqui todo. Por causa é o terceiro, né? Mas os outros 2 eram pequenininhos. Esse aqui que é potente. E além do Esse é o sorriso, melhor. a gente ganhou ainda umas batatinhas. Tem chips aqui, ó. Muito bom. Sério, tá muito bom. Muito bem temperado. Vamos começar o dia com esse sanduíche aqui, ó, que eu comprei no mercado Despar. É o mesmo mercado que a gente comprou lá em Amsterdã. Foi ótimo o sanduíche aquela vez. R$3,89. Essa focaccia aqui, ó, com roasted beef. Grande custo-benefício, hein? Fica a dica. E aí, pensa que a gente tá satisfeito depois desse sanduíche? Não. A gente vai agora pra outro lugar, que na verdade é o mesmo que a gente foi ontem à noite. Quando a Cacá tava fazendo a curadoria dos restaurantes aqui dessa viagem, ela selecionou um lugar chamado Dolce Vita, que coincidentemente foi o lugar que a gente foi ontem, a gente só se deu conta depois. Tava caminhando, achou bonito e resolveu parar, né, naquele lugar. E agora a gente tava indo atrás de um croissant de pistache que a Cacá tinha selecionado um lugar, e é o mesmo, exatamente o mesmo. Então, a gente tá indo pra lá. Tínhamos que fazer uma parada estratégica. O cheiro tá muito bom aqui. Se chama pan del doge. É um biscoito tipicamente veneziano. Será? A cara da decepção. É seco, Eu achei que não ia ser bom não isso tem aí, muito não. sabor. Eu achei que era outra coisa. Nem tudo que parece ser, realmente é. Ai, 4 euros. Economizei um monte no sanduíche e joguei fora aqui. Mas tudo bem. Seguimos para o que a gente acredita que vai ser muito bom, que é o croissant de pistache. Vamos embora. Foi por isso que a gente voltou aqui. Compensou, amor, o biscoitinho ruim de antes? Compensou. Nem lembrava mais. Agora sim podemos começar nosso passeio aqui em Veneza. Para se locomover aqui para Veneza é o seguinte: são diversos pequenos canais que cruzam a cidade toda. E são mais de 400 pequenas pontes cruzando esses pequenos canais. E alguns canais maiores que também são cruzados por pontes, e essas pontes são pontes importantes da cidade. Uma é a que a gente já passou, que é a de la Academia, e agora a gente está indo para outra ponte, que é a mais importante da região aqui.
Para chegar lá, a gente tem que vir aqui, ó, no distrito de São Paulo, que é o distrito mais antigo aqui da cidade. Foi onde foram feitos os primeiros assentamentos e é um dos mais bonitos também. Chegou aqui no mercado de Rialto. Esse mercado, ele é tão tradicional que ele é de 1076. Dá pra acreditar, aí quase, praticamente 1000 anos de história. Uma comidinha bem fresquinha, aqui tá tão fresca que tá até se mexendo, ó. Essa aqui atrás de mim é a ponte mais importante aqui de Veneza, a ponte Rialto. São 4 pontes que cruzam o Grande Canal. Essa foi a primeira delas, a mais antiga. Ela foi primeiro construída por meados de 1100, de madeira, depois 1200 ela foi refeita. Mas essa estrutura aqui de pedra é de 1591. Ela realmente é a mais bonita também aqui das 4 pontes. E com certeza essa é uma das atrações que vocês têm que visitar aqui quando vier para Veneza. Esse aqui é o meio dela, ó. Todo mundo querendo tirar foto, mas eu não consigo tirar foto aqui em cima. Aqui a gente vê a vista da ponte, mas para ver a ponte, tirar foto com a ponte, melhor é lá embaixo, onde a gente estava antes. Cruzando a ponte de Rialto, a gente sai pro lado de São Paulo e vem pro lado de San Marco. E aqui também tem grandes atrações. Bora passear por aqui. A gente chegou na Piazza San Marco e é muito bonita, muito. A gente ficou muito impressionado, principalmente com aquilo lá no fundo, que é a Basílica de San Marco. Essa é impressionante. Para entrar aqui na Basílica custa 3 euros, mas a gente fez aquilo que eu sempre digo aqui na Itália para vocês prestarem atenção e não fazerem. Para entrar nesses lugares, basílicas e tal, tem que estar com o colo coberto. A gente esqueceu desse detalhe, mas nosso hotel é aqui perto, então a gente vai ali em casa pegar um lenço para cacar, até que a fila não tá tão grande assim. Esse trecho aqui, ó, do lado da Piazza San Marco, é aquele que o cartão de crédito já grita pedindo socorro só de passar por aqui. Bom, antes de voltar para a Piazza San Marco, estamos morrendo de fome, vamos procurar um lugar para comer, mas agora já estamos com lenço. Olha que legal esse lugar que a gente encontrou, Aperol, 3 euros. Olha que massa esse lugar aqui. Astral, né? O melhor de tudo é que eles têm massa também, eu tô morrendo de fome, uma massinha vai cair bem. Chegou minha massa carbonara, aparentemente meio mirradinha, pequenininha. Mas também, né, isso aqui é um bar, né, não dá pra cobrar como um restaurante. Fiquei com fome. Então vou provar mais um. Aqui é um bolinho de cacio e pepe, aquela massa maravilhosa, mais especial ainda em Roma. Mas eu vi que eles esquentaram no micro-ondas, então já vejo que ela tá molengona. Esse lugar aqui é
muito legal para pegar um petisco, um aperitivo, para sentar aqui e curtir o final de tarde. Mas eu acho que para almoçar não fica essa dica não. Tá molengão. Farinha, um pouco de gosto de queijo e pimenta. Eu cheguei a ter uma massinha no meio, sei lá. Essa aqui, ó, atrás de mim, é a Basílica de Santa Maria della Salute. É a basílica que a gente enxerga quando atravessa a Ponte della Accademia. Ela é muito bonita e muito imponente. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Seguindo pelo caminho da Basílica, a gente chega nessa ponta aqui, ó, que dá para entender bem como é que funciona Veneza. Quando Veneza foi construído, eram 118 pequenas ilhas de lama. Eles fizeram estacas de madeira de mais de 8 metros cravadas para baixo, depois estacas na horizontal e em cima disso construíram a cidade. E aí o que está acontecendo? Dizem que até 2100 Veneza pode desaparecer, pode afundar, acreditam nisso? A cada ano que passa, essas fundações da cidade estão afundando 0,4 milímetros, enquanto o mar Adriático está aumentando 1,4 milímetros. Então essa conta não fecha. E uma das previsões bem pessimistas dizem que até 2100 Veneza pode ficar totalmente debaixo d'água. O famosíssimo passeio de gôndola aqui custa 90 euros. Uma gôndola pode entrar até 6 pessoas. Normalmente, né, esse passeio, para ser bem romântico, é uma gôndola para o casal. Sairia 90 euros para o casal. Acho que deve ser muito legal, mas a gente tem algumas outras prioridades para esses 90 euros, digamos assim. Eu acho que deve ser legal, mas a gente não tá muito afim de fazer não. O que eu encontrei? Nós vamos fazer um meio termo, uma travessia dessa região aqui da Basílica de Santa Maria della Salute até a Piazza San Marco, que é ali 2 euros por pessoa. É uma gôndola estilizada com mais pessoas, mas mesmo assim é um passeio de gôndola aqui em Veneza. Fala mal. Olha só que romântico, ó. É, então só nós dois aqui. Ah, muito romântico. Can't help the way that I'm feeling when I'm with you. You are weighing me down. Olha aí, ó. Chegamos. Brincadeiras à parte, vale muito a pena esse passeio aqui, porque 2 euros por pessoa, mas cruza direto aqui, ganhamos um bom tempo. E também descansamos um pouco as pernas, que a gente tá caminhando já o dia todo. E aí, o que achou do passeio? Achei bem romântico. Romântico, né? É, meus amigos, a nossa visita na Basílica tá encantada. Chegamos agora aqui, 5h15 tá fechada, deve fechar aí por volta das 5. Mas amanhã a gente volta aqui pra conhecer a Basílica, amanhã de manhã. Mas não tem problema, vamos seguir o passeio por aqui. A gente vai agora pra uma gelateria. Chegamos aqui, ó, na fila da gelateria Galonetto. Deve ser bom, hein? Essa fila toda. All of them are really good. You don't know what I need, yeah. Oh, yes, sir. Grazie. Thank you. Já tá todo aqui, ó, desmembrado. Que eu já provei, na verdade, pro Instagram. Me segue lá, Diego Berlitz. Mas, ó, é muito bom. Não levou 5 minutos a fila e vale a pena. Os melhores que eu já comi aqui na Itália. É difícil de comparar um com o outro, mas ele é muito cremoso, muito saboroso. Difícil ser melhor que isso. E agora a gente veio para uma das livrarias mais bonitas do mundo, segundo o que eles falam aqui. A livraria Acqua Alta. Essa livraria a gente viu em vários vídeos, várias dicas aqui de Veneza,
Mas eu acho que ela era bem melhor antes de todo mundo indicar. Agora é tipo, os caras ficam empurrando as pessoas pra andarem logo. Tem uma subidinha ali que é bem bonita mesmo, em cima dos livros, a vista é bonita. Mas não consegue nem curtir, nem olhar, nem nada. Só passa correndo e já desce, porque tem muita gente atrás de ti pra olhar. Então, assim, se estiver passando por aqui, tiver curiosidade, vem aqui dar uma olhada, mas não é algo que eu acho que vale a pena, assim, vir pra cá só pra fazer isso. Vai ter que abaixar a cabeça assim, porque ele não passa ali, ó. Final de tarde chegando aqui em Veneza e tá dando aquela vontadezinha de comer, de tomar um negocinho, mas principalmente ver o pôr do sol. Essa é a missão. E no caminho pra lá, deixa eu deixar essa dica pra vocês que deixa a gente muito mais tranquilo na viagem, que é o seguro viagem. Aqui na Europa ele não é só recomendado, como ele é obrigatório. Precisa de uma cobertura médica mínima de 30 mil euros só para entrar. Aqui nesse QR Code, no link da descrição, vocês podem dar uma olhada na Seguros Promo. Eles são um comparador de seguradoras, então eles têm geralmente o melhor preço. E tem ainda mais 20% de desconto, só usar aqui, Diego Berlitz 20. E aí tem mais 20% de desconto e pagando no Pix mais 5 ainda. Então aproveitem. Eu combinei de encontrar a Cacá num bar e depois a gente viria aqui pra Ponte Rialto para ver o pôr do sol. Mas nós dois, pelo jeito, pegamos o caminho por aqui. E o pôr do sol aqui igual já foi. Acho que já foi o pôr do sol, né? Daqui. Curiosidade aqui, ó. Olha como tá alta a água dos canais agora nesse horário. São 8h30. Mais cedo ela tava bem mais baixa. Ontem de noite também tava assim bem alta. E aqui em Veneza tem um período que as águas elas passam aqui por cima. E esse fenômeno se chama aqua alta. Não sei se vocês já viram. As pessoas ficam passando no meio das águas. Eles levantam calçadas no meio do espaço para as pessoas não ficarem caminhando em meio à água. E esse fenômeno geralmente acontece ali nos meses de outubro e novembro, que é o outono. Bom, já que perdemos o pôr do sol da forma como a gente queria ver, igual tá bonito caminhar aqui, vendo as cores do entardecer aqui por Veneza, a gente tá indo em direção do bairro, como é que chama? Canareggio. Passamos pela Ponte Rialto e agora estamos em direção a ele. Acho que é bem rapidinho, a gente já chega ali. Mas já é diferente aqui, ó. Já é mais largo, né? Essa via aqui. Ó, já anota o nome dessa rua aqui que a gente adorou. Eu gostaria de ter chegado antes aqui, porque é muito legal. São vários restaurantes nessa região, barzinhos. Tem aqui o canal e eu acho que o pôr do sol é ali. Acho que a gente poderia ter vindo pra cá mais cedo e ter pego um pôr do sol muito bonito, porque olha a cor que tá agora, rosado, tá muito bonito. Então fica essa dica, aproveitem que a gente não conseguiu aproveitar como gostaríamos. A gente então resolveu parar aqui nessa rua mesmo, no restaurante Levante. Olha que delícia aqui na beira do canal. Ainda tem um restinho de pôr do sol lá pra gente curtir, mas a gente queria mesmo era curtir essa atmosfera aqui dessa região. Tomara que seja bom o restaurante, mas só o fato dessa experiência aqui já sai contando bastante pra a gente ter uma experiência boa. Chegou o meu tagliatelle com ragu de coelho. Tá muito bonito. O molho é uma coisa meio... não sei se é branco. Esse não é com molho vermelho, né? É diferente. É, promissor. Maravilhoso. Muito bom mesmo. E é bem suave o sabor, bem elegante. E a massa tá num ponto, como todos os pontos aqui na Itália, sempre tá num ponto maravilhoso. E a Cacá pegou um paccheri, molho vermelho, uma burrata em cima, né? Manjericão. Pra enfeitar, né? Que deve estar maravilhoso. E um Chianti pra lembrar da nossa viagem da Toscana. Se não viu esse vídeo, deixa no final. Até amanhã. Buongiorno, Venezia. Últimas horas aqui em Veneza.
Mas tem muita coisa ainda para acontecer nesse vídeo, muita coisa importante que a gente vai visitar. Então, calma aí. A gente tá procurando agora uma comida chamada tramezzino. Um pão com... Vamos ver, já mostra. Mas estamos procurando um lugar que tenha. Achamos o tramezzino. O tramezzino é praticamente aquele sanduíche que criança gosta, sabe? Sem casquinha. Esse aqui é onde presunto e ovo. Uma boa opção pro café da manhã. Esse aqui, ó, bem em frente à Piazza di San Marco, é o Café Florian. Ele é muito bonito, ele é de 1720. É realmente um espetáculo, mas eu tô vendo aqui do lado de fora porque um café americano, 12 euros. Converte aí. Porque converte em si. Ah, pois é. Bom, mas a Cacá acabou de me passar uma informação. Esse é o café mais antigo do mundo em funcionamento ininterrupto. Então, talvez valesse uns 8 euros. E hoje sim, Basílica de San Marco. Hoje vamos te conhecer. Bom, olha a fila que tá pra entrar aqui na Basílica. Vai lá, Basílica, e vai até lá. Então a gente vem na frente aqui da Basílica, no Campanile. Aqui é essa torre, dá pra subir lá em cima. Então a gente vai fazer isso agora. Ó, o ingresso custa 10 euros. É uma vista, hein? Muito bonito. Até porque nesse vídeo eu não consegui subir o drone aqui. Então vamos pegar as imagens aéreas daqui. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. A fila segue insana, mesmo depois da gente subir e descer. Mas paciência, vamos ter que ir, porque parece ser muito bonito. Não dá pra deixar de ir. Grazie. Depois de uns 40, 50 minutos e quase não entrar por causa do meu shorts, que era muito curto, não era só a Cacá que estava precisando do lenço, eu também tinha que ter vindo com uma bermuda, pelo menos mais abaixo do joelho. 13 euros, entramos. Since you went away, I came to Meu a Deus, olha halt. só, cara. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful eyes. Valeu a espera. Se programem para vir para cá, quem sabe entre 1, 2 da tarde, que foi o momento que a gente veio primeiro. Ontem a fila estava bem vazia. Venham bem vestidos, venham trajados com bermudas mais baixas ou calças, uma manta, um casaco para as mulheres, e aproveitem porque é linda demais, vale cada segundo nessa fila aí. Começamos nossa procissão de volta para Stazione, mas dessa vez a gente vai fazer um pit stop para ficar mais fácil. Chegamos na metade do caminho, tá aqui nossas malas. E aqui, ó, você lembra do Sam, que nos deu o Aperol gratuitamente quando a gente veio aqui, já estava fechado? Temos aqui retornar a gentileza, então vamos esperar nosso trem aqui nos deliciando com um Aperol. Hai visto che sono tornato? Essa era a parada. 2 Aperol, tapas venezianas, que a gente adorou. Artichete Bacaro. É muito delicioso. A gente pegou 10 tapas, mais 2 Aperol grande e deu 18 euros. E é com esse cenário lindo que eu vou encerrando meu vídeo. Te agradeço por ficar até aqui. Por sinal, para eu saber que tu ficou até agora aqui nesse vídeo, deixa nos comentários Basílica de San Marco. Aí eu vou saber que tu assistiu até esse momento. Esse é mais um de uma longa série de vídeos aqui na Itália. Tem vários já aqui no meu canal. Depois dá uma olhadinha lá para ver se tem outra cidade que tu esteja procurando. E se tu quiser a minha ajuda para montar a tua viagem aqui para Itália, eu estou disponibilizando para um pequeno grupo de pessoas uma mentoria. Aqui nesse QR Code, no link da descrição, tem mais informações sobre ela. Preenche lá o formulário pra gente já se conhecer e a partir dali a gente conversa pra planejar a tua vinda aqui pra Itália. Se tu ainda não é inscrito aqui nesse canal, esse é o momento. Já aproveita, te inscreve aqui e eu vou continuar viajando por aqui. Vai ter mais um vídeo aqui na Itália ainda. Vou deixar outro vídeo meu aqui pra tu seguir me assistindo e eu te vejo nesse próximo vídeo. Algumas malinhas, amor? E aí, muito
ruim de passar pela ponte com as malas. Tranquila, daí tu achou tranquilo? Eu achei bem tranquilo. É mesmo, sabia, por isso que eu te quebrei. Queria que eu dissesse que ia ser ruim, né? Depois de muitas idas e vindas, muitas ruas erradas. Já chegou? Falta muito?